Oi, 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 aqui é o Torugo. Vocês sabem disso porque vocês estão ouvindo o Torugando Podcast, não é mesmo? É mesmo. Eu acho importante sempre estar tendo uma conexão um pouco maior com quem assiste o que eu produzo, quem ouve o que eu produzo, no caso do podcast. E por causa disso eu acabei criando um Twitter para o Torugando Podcast. Comecei a postar algumas coisinhas lá e agora é esperar para ver se vai ter algum retorno. Eu tô vendo se eu faço algumas coisinhas, algumas ativações, talvez seria o nome, não sei, algumas interações, esse é o nome certo que eu queria achar. Com o intuito, é claro, de fazer vocês estarem mais participativos no que eu crio, né? Lá no YouTube eu voltei a conseguir fazer vídeo e tal, que eu tinha ficado aí um mesinho sem conseguir fazer, fiz um vídeo explicando o porquê, e é muito legal você tá cada vez mais conseguindo transformar aquilo que é um hobby seu, uma coisa que você gosta muito de fazer, em um possível ou em um trabalho. Eu recebi algumas propostas para fazer alguns vídeos, eu fiz alguns vídeos focados para outras pessoas, para outros grupos. Por exemplo, o vídeo que eu fiz lá na Set Expo 2019, que se vocês não viram vai estar linkado aqui no podcast, mas você pode procurar no YouTube, porque na descrição de todos os 4 vídeos que eu fiz falando sobre São Paulo e tal, eu deixei lá o link escondidinho, bonitinho, não escondidinho, mas como o vídeo já estava pronto e já estava postado no dia que saiu, aí eu decidi só deixar assim mesmo, tá ligado? Só deixar ali, bonitinho, quem quiser e fosse abrir a descrição ia ver. Na descrição também tem o link para comprar com 5% de desconto na rede Discover, qualquer equipamento de áudio, e eu ganho uma porcentagem desse valor também. Se você quiser comprar alguma coisa, vai lá. E é muito legal conseguir fazer o que você gosta e conseguir fazer o que você gosta para levar para uma coisa de profissão, né? Às vezes é meio ruim porque você começa a perder aquele prazer que você tinha, porque você começa a fazer para os outros, ou porque você começa a fazer de uma forma que você não tem mais tanto controle, porque vira realmente um trabalho em si. Mas é importante dosar e saber o que é que você realmente quer fazer e o que você leva como entretenimento, sabe? Eu comecei a ter esse questionamento a partir de filmes, que eu comecei a ver que os vídeos que eu fazia de filmes era muito mais sobre a minha experiência, o que eu tava sentindo, o que eu tava achando, do que tanto sobre o roteiro, sobre a iluminação, sobre essas coisas. E quando eu vi que eu comecei a perder isso, eu comecei a pensar, caraca, será que realmente eu quero levar como profissão trabalhar com cinema nesse quesito de ser um crítico, qualquer coisa do gênero? Talvez não seja o momento, talvez eu não queira isso agora, então vamos aproveitar os filmes. No entanto, eu comecei uma matéria na faculdade que voltou a trazer esse olhar um pouco mais, digamos, analítico aos filmes, que me promoveu uma vontade de ir atrás, de novo, sabe? De ver os filmes com aquele olhar de tipo, olha que legal essa conexão que o roteiro fez, olha que legal essa transição, essa movimentação de câmera, olha que legal tudo isso que está sendo feito, olha essa estética, olha essa fotografia, caraca, esse ator fez isso aqui no início, pra lá no final, dá não sei o que lá, sabe? Eu comecei a voltar a prestar mais atenção, não só curtir o filme, assistir, sabe? Isso é um ponto muito legal, é um ponto muito positivo, mas que também gera um pequenininho problema pra cima de mim, que é o fato de que eu sempre vou estar assistindo os filmes com esse olhar. Eu sempre vou estar querendo analisar, sempre vou querer estar vendo. E eu começo a ficar incomodado quando eu tô assistindo alguma coisa ruim, no quesito de talvez história, no quesito talvez de edição. E isso vai me gerando sabe aquela coisa de vergonha alheia, sabe? Sabe aquela coisa de vergonha alheia? Vai me gerando aos poucos e eu não sei como lidar direito com isso, porque um bom exemplo disso é o filme Yesterday, que tá no cinema agora, não sei se você já foi assistir, eu fui assistir, eu gostei do filme. Só que em muitos momentos, por se tratar de, no fim das contas, uma grande comédia romântica, eu fiquei com uma certa... eu fiquei com um certo incômodo, fiquei um pouco ansioso, pode-se colocar assim, com algumas cenas que eu falei, caraca, eu sei pra onde isso vai levar, que batido, ou tipo, por que eu tô sentindo isso? Deixa eu curtir o filme, sabe? E eu não tava conseguindo curtir direito o filme porque tinha algumas coisinhas que iam me atrapalhando. Mas no fim das contas, no geral, eu gostei muito do filme, do Yesterday. Concordo que a tentativa deles, pelo menos na minha visão, de fazer uma edição que brincasse um pouco com aquela coisa lúdica de alguns CDs dos Beatles, algumas coisas do gênero, não foram muito bem executadas, né? Eles tentaram fazer na edição, colocar umas fontes, né? Umas tipografias um pouco mais zoadas, umas cores meio psicodélicas, e tem uma parte especial que tem um 3D
bizarro, mas conversando com alguns amigos que entendem um pouco mais de cinema, eu parei e pensei uma coisa que pra mim pelo menos faz muito sentido, que é, eu prefiro muito mais assistir um filme em que o diretor tá experimentando, tá tentando alguma coisa, mesmo que dê errado, do que aquele cara que vai, faz o filme bonitinho, aí você viu o filme bonitinho, você vai pra casa e você fala, e aí, se estiver passando de novo esse filme na sessão da tarde, se estiver passando esse filme na tela quente, se estiver passando esse filme em algum canal que eu tô zapeando na TV, eu vou querer parar pra reassistir? E a maioria das vezes, quando você assiste um filme assim que seguiu a cartela bonitinho, pelo menos na minha opinião, eu não tenho vontade de assistir novamente. Eu gosto quando tem alguma inovação, alguma coisa diferente, alguma coisa que chama atenção, mas não aquela coisa até às vezes proposital do diretor, mas sim aquela coisa, talvez que, deixa eu experimentar isso aqui, beleza. Ou, não o cara que quer subverter por subverter ou qualquer coisa do gênero, mas o cara que fala, deixa eu testar isso aqui, nem que não saia legal, vai mostrar pra quem tá assistindo uma carinha diferente. Essa carinha diferente aqui no filme talvez traga alguma coisa pra essa pessoa, alguma angústia, traga alguma coisa legal, traga alguma coisa bizarra, não sei. E eu gosto desse estilo que a gente pode colocar de direção, entre aspas. A edição também, quando é um filme bem editado, me brilha os olhos muito. Talvez por saber como é editar um vídeo, coisas do gênero. Obviamente que eu não estou me comparando a nenhum diretor ou coisa do gênero, mas quando você começa a estudar e entender um pouco mais, você começa a valorizar umas coisinhas menores que as pessoas não dão tanta atenção assim, que inclusive é os prêmios que o Oscar não passa na televisão, que não é tão importante pra mídia em quesito da audiência, mas que pra pessoas como eu é super importante. Mas você começa a acompanhar e começa a ver, caraca, aqui rolou um plano sequência muito louco, e não é um plano sequência muito louco só por ser um plano sequência, ele tem um objetivo, ele tem que gerar uma angústia, ele tem que gerar uma parada. Olha, eles usaram aqui nesse mesmo plano sequência uma câmera um pouco mais fechada para dar aquela sensação de claustrofobia, para mostrar que os atores não, mas os personagens nesse momento estavam meio encurralados, não sabiam direito para onde ir, tava uma confusão, e aí aquela câmera na mão e num plano sequência, e às vezes é só para mostrar a rapidez ou a fluidez em que uma coisa está acontecendo, que virou uma coisa cotidiana, como por exemplo no filme do Bingo, Rei das Manhãs. Esse foi um dos melhores filmes que eu vi em 2016 ou 2017, agora não tenho certeza de quanto que é o Bingo, mas sem dúvida foi um filme que me marcou muito, porque ele é muito bem dirigido, ele é muito bem editado, tem atores muito bons, sério, e ele tem um plano sequência que rola, que até onde eu me lembro, ele é um plano sequência fake, digamos assim. Até uma certa parte é um plano sequência, rola um corte que você não percebe na hora que você tá assistindo o filme, e aí dali pra frente continua o plano sequência. Então vamos supor que tinha 5 minutos de plano sequência, 2 minutos e meio era uma filmagem, 2 minutos e meio era outra filmagem. Se eu não me engano é do Bingo, Rei das Manhãs. Anyway, esse plano sequência é muito legal porque mostra essa parada que já virou cotidiano, que o ator tá se sentindo bem ali como o Bingo, e que tudo tá rolando de uma forma muito rápida e fluida, mostra uma certa integridade no que tá acontecendo, sabe? É aquele momento estável, é aquele momento que tudo tá dando certo, é aquele momento que você fica, eles vão fazer alguma cagadinha pra estragar isso, porque esse é o ponto mais alto, entre aspas, em quesito de tá tudo bem no filme. E novamente, isso pode até ser uma jornada do herói, qualquer coisa do gênero, uma estrutura clássica, mas por tá fazendo umas coisinhas diferentes, talvez na direção, talvez em movimento de câmera, talvez na edição, eu preste mais atenção, eu dê mais importância pro que eu tô assistindo. Essa conversa basicamente é pra dizer que eu tô voltando a produzir conteúdo aos poucos, eu tô tentando ter uma maior interação com vocês, porque eu quero que vocês participem mais. Então, se você puder compartilhar esse podcast, se você puder interagir comigo, interaja, porque pra mim é muito importante, eu gosto de ter essa proximidade, por isso que os bônus foram criados, que são episódios pra gente se aproximar mais. Eu também criei um próximo, também surgiu aí no meio do caminho uma outra forma de podcast, digamos assim, que são os tops. As pessoas mandaram um top 3 pra gente e a gente gravou um podcast conversando sobre o top 3. O intuito é sempre fazer com pouquinha gente, 1, 2
2 pessoas, esses top 3, pra justamente gerar essa coisa um pouco mais caseira, digamos assim. É eu, você e o convidado ou a pessoa que tá junto comigo. Então é sempre aquela coisinha mais um fala, o outro fala, é aquele episódio que é confortável, não é aquele episódio que fica super maravilhoso, que você ouve, você fica super empolgado, qualquer coisa do gênero. Não, é aquele episódio que você ouve, você tem um bom podcast, você ouve, você sai feliz ali do que você ouviu e acabou, sabe? É um episódio legal, um episódio que você compartilha do tipo, caraca, minha tarde tava meio ruim e eu ouvi isso aqui e ficou tranquilo. E é mais ou menos isso que eu quero gerar mais aqui nos podcasts. Então, se você tiver qualquer ideia, qualquer coisa que você quer que a gente fale, converse, manda pra gente. Vocês sabem que o podcast não tem um norte certo no quesito de temas. É só você ver os exemplos de podcasts que a gente tem postado. A gente tem os de cinema, Aranhaverso, Glass, o da Marvel no cinema, que a gente passou por todos os filmes que foram postados. Mas a gente também tem um episódio sobre refrigerante, a gente tem um episódio sobre comida. Vai vir mais pra frente um episódio sobre histórias, vai vir mais pra frente um episódio sobre... já saiu de livros, por exemplo. Vai ter o de games, então a gente... é bem amplo, é a visão de basicamente 4 amigos, às vezes até um pouco mais, até um pouco menos, conversando e interagindo e pensando, mano, que legal isso aqui, ou olha essa curiosidade, olha essa coisa que eu sei, vamos compartilhar, vamos conversar, e é justamente isso, a gente quer ter interação, a gente quer conversar e a gente quer criar conteúdo, e quem sabe um dia viabilizar isso de forma monetária, digamos assim, pra tornar, quem sabe, o podcast uma fonte de renda e uma fonte de conteúdo, porque se entrar dinheiro, vai entrar mais conteúdo, vocês podem ter certeza. Se entrar qualquer dinheiro com o podcast vai ter uma subida de qualidade, de periodicidade, de conteúdos, porque isso realmente vai começar a ser uma parada agora não é mais só por amor. Agora a gente tem um débito, agora a gente tem uma fidelidade, a gente tem uma coisa que a gente tem que cumprir de uma forma que a gente não pode faltar, porque, primeiro, é vacilo com as pessoas que estão investindo agora fisicamente, não só mais com o seu tempo, não só mais com o seu amor. Isso é muito importante, isso é muito legal, mas chega em alguns momentos em que tem que pagar algumas contas, então talvez seja necessário chegar nesse momento de não cobrar, mas sim ter alguma contribuição da parte de vocês para os podcasts. Então eu quero basicamente dizer isso pra vocês, que essa interação, que essa coisa é pra justamente criar uma comunidade, criar uma parada, que se surgir alguma coisa legal, obviamente que não vai ser nenhuma furada, a gente lança e do tipo, cara, se você quer comprar equipamento de áudio, tem aqui o nosso link que vai dar um dinheiro pra gente investir em algum equipamento, investir em algum ar-condicionado, que é uma parada que tá fazendo falta aqui pros programas, porque vocês não têm noção de quão quente fica aqui o quarto onde a gente grava. Tem essa outra parada aqui que tá rolando, que se vocês usarem nosso cupom a gente ganha um dinheiro. Tem esse financiamento aqui que vocês podem fazer. Inclusive, se tiver algum financiamento do Torugando, começando ali com R$5 ou com R$1, vocês participariam? Porque se sim, eu posso pensar em muitos conteúdos extras, eu posso pensar em lives semanais de edição de podcast, qualquer coisa do gênero. Pode trazer podcasts exclusivos, vocês podem ouvir o podcast antes também. Tem várias coisinhas que a gente pode conversar e que a gente pode fazer pra chegar em algum lugar, caso haja interesse de vocês de investir no Torugando. Eu sei que é um podcast pequeno, eu sei que ele ainda não tem tanta periodicidade quanto seria o legal, eu sei que são só 7 ou 8 episódios postados, mas isso aqui é feito com muito amor, vocês podem ter certeza. Todas as falhas de tempo em questão de postagem, vocês podem ter certeza que eu não fiquei aqui do tipo, não tô postando, beleza, tranquilo. Não, eu tava me remoendo por dentro por não tá conseguindo postar, por qualquer motivo que seja, porque na vida nem tudo dá certo e às vezes a gente tem algumas coisinhas que atrapalham as nossas vontades, os nossos cronogramas. Eu fiquei aqui quase 20 minutos conversando com vocês, obviamente que eu vou editar, então vai ter ficado um pouquinho menor esse podcast, mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Se você puder novamente compartilhar todos os episódios do Torugando, se você puder interagir com a gente, dizer para nós o que você tem achado dos programas, seria de imenso prazer ter vocês participando. A gente pode fazer um episódio só de leitura de e-mails, leitura de feedback no Instagram, leitura de feedback no Twitter. Então pode ter certeza que se você interagir, você vai ser respondido e você vai ser respondido em podcast também. Então
Então, eu acho que é isso. Vejo vocês no próximo. Nossas redes sociais é tudo Torugando Podcast. Tem o Torugando Podcast, grupo dos grupos lá no Facebook, que não tem rolado muita coisa, mas novamente, eu estou pensando em mais interações com vocês e sempre tá contribuindo ali com o nosso grupinho lindo e maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Is a spell. It's a form of mind control, and if you couldn't tell, he was transfixed amidst a mixed mist, and that never ends well. He was once in love with the lady, see, then color turned into calamity. Into calamity. Damn. Sound, break up, break down to the 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 sound, yeah. To the sound of calamity.